Olá pessoal, sejam bem-vindos à minha casa, dando continuidade aqui ao assunto, falando sobre a realidade natural e a realidade sobrenatural e como elas conversam, Essa é uma aula gratuita e é a segunda aula, dando continuidade. Então se você não assistiu ainda a primeira, assista e volte aqui. Mas, voltando aqui ao texto, a partir do versículo 9, nós temos essa leitura. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente, as quais também falamos, não com as palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Esse texto aqui, nós temos a mente de Cristo, muitas vezes nós usamos ele para lembrar da resposta na hora da prova. Mas com a explicação da aula passada e essa leitura aqui desses pequenos versículos, eles já nos dão uma clareza muito profunda da realidade espiritual, a realidade sobrenatural sobre a nossa vida. E essa profundidade, que nós precisamos entender para ter o acesso, sair da realidade natural, para ir a algo mais profundo, que é a realidade sobrenatural que está além de nós. Então, aqui é interessante, Aqui o texto cita um versículo do Antigo Testamento, As coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus revelou para os que o amam. Da realidade natural, nós temos conhecimento. Da realidade sobrenatural, nós precisamos do quê? Como eu já falei, da revelação de Deus para nós, certo? Ele se revelar a nós através de Cristo. E isso está para nós, os que o amam. Os que amam a Deus, está revelado para nós, não está mais oculto. Se você ama a Deus, você tem acesso a essas realidades, você tem acesso a esse conhecimento mais profundo, esse conhecimento espiritual. É uma promessa para a sua vida. Você precisa o quê? Desenvolver relacionamento e comunhão com Deus para alcançar. Agora, aqui o apóstolo, Paulo, ele dá uma explicação a respeito do Espírito. No meu curso, eu explico um pouco mais sobre o que é o Espírito, O Espírito do homem, o Espírito de Deus. Eu faço um pouquinho a explicação desde a sua etimologia até a sua aplicação nos nossos dias, de como a gente deve entender e como a gente tem que levar isso a Cristo, Mas nada mais do que o entendimento basilar de Espírito, a gente entende como consciência, um tipo de consciência, E aqui o apóstolo fala, o que é que sabe, as coisas do homem, senão o espírito do homem. Então nós somos formados, corpo, alma, espírito e coração. E o nosso espírito, ele tem essa capacidade do conhecimento, da consciência interior, interna, que conhece a nós como um todo. Então, o apóstolo está dizendo, você é um ser humano, você tem um espírito. E o seu espírito, ele te conhece por completo. Só que Deus também tem um espírito. O Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo,
Ele está em nós, habitando em nós, uma vez que a gente confessa Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo ele é enviado, né, para nós e começa a habitar em nós, ressuscita o nosso espírito, que estava morto em transgressões, e passa a habitar em nós. Ou seja, se você não entende a profundidade desse conhecimento, meu querido, é a realidade de que você tem a própria consciência e a sabedoria e o acesso ao quê? A mente de Deus, a mente de Cristo. Porque se o Pai e o Filho são um, né, habitam eternamente como um, e eles, de certa forma, né, sendo um, eles têm um Espírito Santo que flui deles, e esse Espírito está em nós, nós temos a mente de Cristo. Certo? Então, entender isso nos leva ao conhecimento da realidade sobrenatural ainda mais profunda. Agora, o Espírito Santo, ele nos dá, né, o conhecimento, a sabedoria, ele nos dá o entendimento das coisas que Deus ele disponibilizou para nós de forma gratuita. E o acesso a ele, o primeiro sentido do acesso a Deus já é algo gratuito, pela sua graça. Né? Nós não merecíamos, mas Deus nos fez merecedores. Né? E aqui ele fala sobre, especificamente, né, a sabedoria humana como a realidade natural é diferente da sabedoria sobrenatural, espiritual, né? Em que, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, contra aquela noção da razão versus a fé, né? Muito pelo contrário, a razão ela é o primeiro passo para a gente ter uma compreensão mais séria de Deus, mais séria do mundo espiritual. A gente utiliza dela para discernir as coisas, mas a gente precisa do Espírito de Deus para nos levar a uma percepção da sua realidade, a sua realidade que está acima de nós, que nos é revelada. Então, pessoal, feito esse comentário, né, eu quero muito que isso esteja impregnado dentro do seu coração, esteja como certo, né? O conhecimento de Deus está totalmente disponível para você. Você precisa o quê? Orar, ler a Bíblia, jejuar, buscar o Senhor e deixar para trás esse mundo. O mundo que eu digo no sentido pecaminoso. Mas você pode utilizar sim, né, de conhecer as coisas desse mundo, a razão, a lógica, e eu vou falar disso nas próximas aulas, para ter um entendimento completo, para ter uma sabedoria, né? A gente pega ali a filosofia, ela é um conhecimento do nosso mundo como um todo. Pessoal, eu vou trazer aqui esse Salmo 19, que fala: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia, uma noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavra não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Aqui mais embaixo ele fala aqui um versículo que eu costumo orar muito, né? Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Sabe, eu quero aqui pegar dois aspectos. O primeiro é o aspecto do universo, o aspecto da criação. Nós podemos ver que Deus, ele revela a sua glória por meio da sua criação. Tem um texto de Santo Agostinho que ele vai atrás, né, de Deus, ele vai atrás do seu Criador e ele pergunta para a natureza, pergunta para as árvores, pergunta para as colinas, e ela diz assim: não somos nós, não fomos nós, né? Olhe um pouquinho acima de nós. Então, essa noção de que a criação, ela revela quem Deus é uma noção bíblica. Ao fato de que se você estuda a natureza, se você estuda como as coisas se comportam, você vai ver aspectos do Criador, porque cada Criador, né, eu tenho um marido que ele é artista, e em cada peça que ele faz, ele deixa uma característica sua, que somente ele como artista pode ter, sabe?
E a outra coisa é que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, no sentido de que palavra, meditação, são as suas obras internas, sabe? São as suas estruturas internas, são as suas faculdades, o seu meio de agir, o meio de raciocinar, sabe? Você tem que ter essa noção, eu preciso meditar, eu preciso usar as minhas faculdades internas. Então, se você olha para a natureza, você pode declarar ela santa, capacitada, por simplesmente ela ter um Criador santo, mas ela está aprisionada numa esfera pecaminosa. E isso, o culpado, né, somos nós, seres humanos. Mas eu quero aqui que você perceba que o mundo natural, ele não é contrário, mais uma vez, não é contrário à realidade sobrenatural. Mas ele é limitado, mas ele aponta para a realidade sobrenatural. Ele diz, existe algo transcendente, algo espiritual, algo maior que você pode ter acesso. E essa realidade eu vou estar falando nas próximas aulas. Eu agradeço você que veio até aqui e até a próxima aula.